Vamos abrir nossas Bíblias então, irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Como vocês viram lá no grupo e também lá no Instagram da igreja, a gente vai começar uma série de mensagens aqui no Evangelho de Mateus sobre o Sermão do Monte. Sermão muito importante que o Senhor Jesus pregou, tem ensinamentos aqui importantíssimos para nós, e eu acho que a gente vai conseguir captar umas coisas aqui muito práticas também, né, para a vida cristã, nesse sermão. Então nós vamos acompanhar aqui. Eu quero ler aí toda essa primeira parte das bem-aventuranças, que vai do versículo 3 até o versículo 10, mas a minha ideia é que cada semana a gente se detenha especificamente numa dessas bem-aventuranças, para a gente conseguir pegar cada detalhe dela aqui, para extrair o máximo de, entendimento, compreensão do texto bíblico aqui. Então vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos começar lendo aí a partir do versículo 3. Vou dar tempo para vocês acharem. Peço que mantenham as Bíblias abertas para a gente fazer um tour aí por alguns outros textos também. Todos acharam, amém? Então, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aí nossa leitura nessa noite. Essa semana, irmãos, eu tive uma experiência, para mim foi muito legal, né? Eu pude levar a Abner para cortar o cabelo, uma barbearia que eu corto cabelo desde adolescente, desde criança. Eu brinquei aqui semana passada e assim, eu corto o cabelo, viu, gente? Parece que não, mas eu corto o cabelo, né, irmão? A gente corta. Exatamente. Isso foi muito legal, a gente conseguiu levar ele, apesar dele ter dormido o tempo todo, né? Chegou lá dormindo e ficou dormindo o tempo todo, mas foi uma experiência maravilhosa. E é um lugar que, como eu disse, eu frequento desde a adolescência, a gente tem ali uma certa intimidade com o pessoal ali. E a gente conversava sobre como as coisas elas estão diferentes da nossa época de criança, né? Daquela época de adolescência, de quando eu comecei a frequentar lá então para agora. Não tem tanto tempo assim, mas as coisas mudaram bastante. Me lembro, por exemplo, que a gente enfrentou uma infância difícil, né? Uma região lá da nossa cidade difícil, uma região mais periferia e tal, e a gente vem de uma família pobre, uma família, de trabalhadores comuns, né? E a gente estava lembrando exatamente disso. E aí a gente estava lembrando o seguinte, de momentos, por exemplo, onde a gente tinha que sair para a escola e as coisas eram tão difíceis que em algumas ocasiões não tinham, por exemplo, o creme dental para usar na hora de escovar o dente. A gente fazia o quê? Usava água com a escova, ia na horta, pegava hortelã e saía mastigando o hortelã. Resolvi o problema, vem escrito hortelã na pasta, né? Então estava tudo certo. Mas porque as coisas eram difíceis mesmo, né? Chegava um ponto que os nossos pais tinham que escolher ali entre para onde destinar aquela renda. E aí a gente conversando sobre isso, um amigo que estava lá comentou uma situação ainda mais difícil, que ele foi conhecer uma escova dental somente aos 9 anos. Que até lá eles usavam carvão para limpar os dentes. Imagina isso, pensa isso. Pensa isso, que situação. E aí, a gente conversando sobre isso e vendo como que hoje está tudo mudado, né? Hoje a gente escolhe o
tipo de creme dental que a gente quer comprar, graças a Deus por isso, né? Por exemplo, Coca-Cola era uma coisa rara da gente conseguir antigamente. Geralmente era em época de festa ou fim de semana. Hoje não, hoje a gente consegue, enfim, uma Coca-Cola no meio de semana, 2, 3 vezes ao dia. E que bom, né, irmãos? Que bom que as coisas mudaram, graças a Deus por isso. Obviamente, não somos ricos, obviamente, mas nós estamos melhor do que aquela época. Eu imagino que você também, assim como eu, você consegue olhar lá para trás e pensar em umas épocas que a coisa era mais complicada, né? Que a coisa era diferente do que é hoje. Então a gente glorifica a Deus pela mudança. Mas o ponto é, que eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão. As coisas mudaram, mas ainda hoje nós temos pessoas pobres, pessoas em situações piores do que aquela que eu relatei aqui, que a gente passava, pessoas em situações de miséria mesmo, de miséria. Talvez aqui numa cidade grande, as grandes capitais, a gente consiga ver isso não com tanta... não no íntimo, no âmago da coisa, mas a gente consegue ver alguns pontos, por exemplo, pessoas morando na rua, aquelas coisas, a gente consegue perceber que existe sim pessoas na pobreza, pessoas na miséria, pessoas realmente numa situação deplorável. Mas isso é só um gancho para eu chamar a sua atenção para uma coisa hoje, que é a nossa miséria. Porque ainda que, de certa forma, as coisas mudaram um pouco, as coisas melhoraram, as coisas caminharam, a palavra de Deus mostra pra gente que no quesito espiritual nós somos totalmente miseráveis. É isso que eu quero chamar você a refletir comigo nessa noite, sobre a sua miséria espiritual, sobre a minha miséria espiritual. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que espiritualmente existe de certa forma, e aqui eu vou pegar alguns termos emprestados, mas por exemplo, existe um setor econômico, né, no lado espiritual da nossa vida, aonde Deus, como dono, criador de todas as coisas, Ele exige certas coisas de nós e que nós não temos a mínima condição de retribuir a Ele por causa da nossa miséria, por causa do nosso pecado. Só que, desde já, eu vou desenvolver isso na mensagem, mas dando um spoiler aqui desde já. Enquanto no mundo material, miséria, pobreza é uma coisa ruim, no campo espiritual, miséria e pobreza demonstram a nossa total necessidade de Deus. E se eu e você, se nós não nos apresentarmos a Deus, diante de Deus, com essa consciência de que somos realmente miseráveis, a coisa complica para o nosso lado. O que isso tem a ver com as bem-aventuranças, né? Porque a primeira bem-aventurança, que é a que a gente vai tratar hoje, é essa do versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas traduções trazem pobre em espírito, e aí o artigo aí não muda muita coisa, né? A ideia permanece a mesma, bem-aventurados os pobres em espírito, ou os pobres de espírito. Mas nós vamos ver o que Jesus está dizendo aqui, quando Jesus, então, chama de bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Para a gente contextualizar, a gente chegar nesse ponto aqui. Essas bem-aventuranças estão no Evangelho de Mateus, que é um daqueles 3 evangelhos chamados de evangelhos sinóticos. Essa palavrinha sinótico, ela traz a ideia daqueles que são vistos pela mesma ótica. Então, você consegue perceber quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, que eles estão descrevendo as mesmas histórias, mas com alguns detalhes diferentes, né? Isso é muito comum. Se amanhã, por exemplo, a gente pedir um relatório para cada um de vocês sobre esse culto, vocês vão relatar o mesmo culto, mas cada um vai relatar alguns detalhes diferentes, porque alguma coisa te chama mais atenção, outra coisa chama mais atenção do outro. Isso é uma coisa muito natural. Então, Mateus é um desses evangelhos sinóticos, onde ele, junto com Marcos e Lucas, estão relatando o ministério de Jesus e relatando coisas bem semelhantes.
Ele começa o seu relato, então, falando da genealogia de Jesus. É importante para ele falar da genealogia porque Mateus, ao que tudo indica, ele tem em mente escrever para o público judeu. Ele quer escrever para os judeus, ele quer mostrar aos judeus a vida de Jesus, o ministério de Jesus. E você conhece o Antigo Testamento e você sabe que o judeu ele leva muito a sério essa questão de genealogia. O livro de Gênesis tem diversas genealogias, crônicas, né? E a gente às vezes até pula, né? Quando está lendo a Bíblia, pega aquele plano de ler a Bíblia toda e pula essas genealogias, porque é um negócio meio assim, meio estranho às vezes, né? Fulano era filho de ciclano, que era filho do outro e filho do outro. Mas para o judeu isso faz toda a diferença. Para o judeu não importa nem tanto quem você é, importa a sua árvore genealógica, de quem é o seu pai, quem é o seu avô, quem foi o seu antepassado lá atrás. Então Mateus ele começa fazendo isso, ele fala da genealogia de Jesus, passando Jesus pela linhagem de Davi. Isso é importante, porque ele quer mostrar para o seu público que Jesus é o Messias prometido. E se o Messias viria então da linhagem de Davi, é importante para ele passar por ali. Após a genealogia, ele vai então relatar o nascimento de Jesus. O que aconteceu, né? Das implicações que se deram ali, visita dos magos, a fuga para o Egito, quando Herodes queria matar os bebês ali, depois a volta do Egito. Depois ele vai inserir a figura de João Batista, essa figura emblemática aí, né, nos evangelhos. João aparece ali no deserto da Judéia pregando sobre arrependimento, batizando as pessoas. Jesus já é adulto nesse ponto e vai até lá então para ser também batizado por João. Após ser batizado, Jesus é levado ao deserto. A gente já está no capítulo 4 de Mateus, ele mostra a tentação de Jesus. Jesus começa então a reunir alguns discípulos após a tentação. E aí, acompanhado desses discípulos, começa o ministério do Senhor Jesus, que é marcado por uma coisa. Às vezes se foca muito no ministério de Jesus, nas curas, nos milagres, enfim, nas coisas sobrenaturais. Mas a grande marca do ministério de Jesus era a pregação. Sinais que Jesus fazia, essas coisas sobrenaturais que Jesus fazia, ele os fazia para validar as palavras que ele falava, para validar aquilo que ele pregava. O foco dele era pregar. E o foco da mensagem dele era chamar as pessoas ao quê? Arrependimento. Você vê Jesus começando a pregar e dizendo uma pregação semelhante à de João Batista. Arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Enquanto João Batista dizia, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, Jesus quando começa ele diz, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. E aí é nesse contexto então dessa apresentação que Mateus vai nos introduzir aqui no sermão da bem-aventurança. Esse sermão, irmãos, é o maior sermão de toda a Bíblia. Ele começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7 de Mateus. São 3 capítulos aqui de puro ensinamento bíblico, puro ensinamento de Jesus. Ele vai falar sobre as bem-aventuranças, vai falar sobre os discípulos serem sal da terra e luz do mundo, vai falar sobre homicídios, vai falar sobre adultérios, julgamentos, vingança, amor ao próximo, como se deve dar esmolas, como se deve orar, como jejuar, cúmulo de bens, luz e trevas, enfim, uma infinidade de coisas. E ao fim, e esse é o ponto, então, a gente precisa conectar cada parte que a gente estiver analisando a esse fim, né? As multidões ficavam espantadas com o ensinamento de Jesus. E o testemunho que as multidões davam é que ele não falava como os escribas e como os fariseus, que faziam longas citações, não. Ele falava com autoridade, ele falava com poder. Ele falava uma mensagem que não era simplesmente um decoreba, não era simplesmente uma questão conceitual e teórica, mas ele falava de uma forma que ao final da sua fala, aquilo convidava, impelia as pessoas a tomarem uma atitude. Isso é interessante. A fala dele, a pregação dele mexia com as pessoas. A gente chega então nas bem-aventuranças. Antes da gente analisar aqui o miolo da coisa, a gente precisa pegar alguns pontos aqui. O primeiro ponto é o que significa, então, bem-aventuranças. O que significa ser bem-aventurado? A palavra bem-aventurado, irmãos, ela é uma forma plural do grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, ela é uma palavra derivada de makarios,
que tem um significado interessante. Macário significa estar plenamente satisfeito. No grego clássico, eles usavam essa palavra para se referir a um estado de bem-aventurança que as pessoas teriam no mundo vindouro. Ou seja, para aquela cultura grega, bem-aventurado era algo que a pessoa alcançaria somente no mundo vindouro, somente no além, de acordo com a cultura grega. Era assim que eles usavam essa palavra. Nas páginas do Novo Testamento, entretanto, esse termo ele é usado para se referir à alegria que é resultado da salvação. Então veja, ser bem-aventurado não é simplesmente o resultado de algumas circunstâncias favoráveis da vida. Não é simplesmente resultado de algumas coisas que deram certo na vida. Por exemplo, tal coisa deu certo na minha vida, então eu sou um bem-aventurado. Não, de acordo com o conceito da Escritura Sagrada, de acordo com o Novo Testamento, ser bem-aventurado é uma condição de estar plenamente satisfeito em Deus, e essa condição você só consegue a partir do momento que a palavra de Cristo inunda o seu coração, o Espírito Santo abre a sua mente para você reconhecer que você é um pecador, você se arrepende e você recebe então a salvação. Ou seja, bem-aventurado somente na Escritura Sagrada é somente o salvo, somente o crente, somente o redimido. Então isso já dá um norte para a gente, né? Porque se a gente entende que bem-aventurado, que bem-aventurança é uma coisa somente para o salvo, a gente entende que quando então a palavra de Deus, quando Jesus prega sobre as bem-aventuranças, ele está então fazendo aqui uma descrição do salvo. Ele está descrevendo qualidades que aquele que é salvo em Jesus Cristo tem. E é a mesma ideia que a gente encontra, por exemplo, no Antigo Testamento. Essa palavra Macários do grego no Novo Testamento, ela tem um equivalente no Antigo Testamento no hebraico, que é o asre. São 44 vezes que esse termo é utilizado e ele tem uma certa variação, uma certa amplitude, mas todos dando essa ideia de feliz, de ditoso, de bem-aventurado e tudo mais. Algumas traduções traduzem bem-aventurado como felizes. Que, de certa forma, a gente pode dizer que talvez seria uma tradução um pouco defeituosa, porque felizes é uma coisa muito comum para se referir a algo que é tão pleno e tão específico de acordo com o que a gente vê aqui na construção do termo e tudo mais. Então, o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é estar plenamente satisfeito em Cristo, é estar plenamente feliz, ditoso com Cristo, e é uma condição que é o Espírito Santo que concede ao crente. Uma vez que a gente define isso, a gente precisa então olhar quem são esses bem-aventurados dessa primeira sentença aqui. O texto diz, bem-aventurados os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito então? Algumas traduções trazem como humilde de espírito, né? Essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra também no grego. Eu preciso citar aqui só para vocês, só para ficar claro para a gente o peso disso no original, né? O peso disso. Essa palavra humilde ou pobre aqui é uma palavra que traz a ideia de encolher, de rastejar. O pobre aqui não é simplesmente, então, um pobre é um equivalente de pobreza como falta de alguma coisa, simples e puramente. Não, é uma pobreza, é uma miséria ao ponto de levar a pessoa a estar encolhida, a rastejar, ao ponto de demonstrar que aquela pessoa ela é impotente de realizar qualquer coisa. Eles utilizavam antigamente essa palavra para se referir, talvez pensando aqui numa ilustração, a uma pessoa que estava parada na beira do caminho pedindo esmola, e a situação era tão terrível que com uma mão aquela pessoa estendia para pedir esmola e com a outra ela baixava o rosto para tapar o seu rosto de tanta vergonha, de tão baixa que era ali a situação nesse sentido de pobreza. É alguém que está mendicando. Então veja, de novo, repetindo, não significa então simplesmente pobre,
mas significa aqueles miseráveis, aqueles completamente dependentes, aqueles que imploram. E, obviamente, como eu já falei lá no começo, não se refere aqui a uma pobreza material, de maneira nenhuma. Porque, veja, irmãos, se Jesus está dizendo que o pobre de espírito, ele é bem-aventurado, ser bem-aventurado nesse contexto é uma qualidade boa, é uma questão positiva. Se pobre aqui se referisse a coisa material, Jesus então estaria dizendo que ser pobre materialmente seria uma coisa positiva. Não faz sentido, né? A gente sabe que mesmo que existam muitos pobres que são virtuosos, mas a pobreza em si ela não é uma virtude, né? E se Jesus estivesse aqui então defendendo, como alguns entendem, uma pobreza material, ele entraria em contradição. Porque muitas vezes o Senhor Jesus aqui no próprio Sermão do Monte, ele ordena, ele instrui a que se ajude os pobres. A que contribua para que os pobres tenham essa sua situação de pobreza então amenizada. Se ser pobre materialmente fosse uma coisa positiva, a gente deveria continuar então o quê? Pobre. A gente deveria lutar para fazer com que todas as pessoas continuassem pobres materialmente. Não é isso. O John MacArthur ele fala uma coisa interessante a respeito disso. Ele diz assim, olha, se Jesus estivesse ensinando a bem-aventurança inata da pobreza material, então a tarefa do cristão seria de ajudar com que todos, incluindo a si próprio, se tornasse pobres sem nenhum tostão. Fica claro que Mateus está falando então aqui da condição do espírito e não da carteira. O que é ser pobre de espírito então? Se não é coisa material, é espiritual, como que é isso espiritualmente falando? Irmãos, ser pobre de espírito é reconhecer a sua pobreza espiritual à parte de Deus. É ver a si mesmo como realmente se é de acordo com a Escritura Sagrada. Um pobre, um perdido, um desesperado, um impotente, alguém que se arrasta pela sarjeta do pecado. Ser pobre de espírito é ver que, estando fora de Cristo, se é totalmente necessitado. Não importando a educação que tenha, não importando a riqueza que tenha, não importando o status social que tenha, não importando nada. Se está fora de Cristo espiritualmente, é um miserável, é um pobre, é um dependente. E esse é o ponto de partida das bem-aventuranças. O pobre de espírito, então, ele é aquele que reconhece a sua miséria espiritual, reconhece a sua total dependência de Deus. Ele percebe que não há recurso em si mesmo. E que a única coisa que ele pode fazer, então, é implorar por misericórdia e graça de Deus. Não faz sentido quando a gente olha, então, por exemplo, para a nossa situação antes de servirmos a Cristo, quando o Senhor nos alcançou, que ainda que, em alguns casos, né, materialmente falando, as coisas estavam caminhando, mas faltava algo, né? Aquele vazio que Calvino vai dizer que é só Deus que pode preencher, né? Aquele vazio que todo homem carrega em si, que é só Deus que pode preencher. E junto a isso, a gente consegue linkar isso aqui à ideia bíblica de que ninguém se aproxima de Deus por mérito próprio. Não são os seus méritos, não são as suas boas obras, não são nada que você pode ou pôde fazer que fizeram com que Deus te aceitasse, com que Deus se reconciliasse contigo. Por quê? Porque o que você tinha? Nada. Porque você era pobre, miserável. Vamos pensar em alguma coisa aqui, irmãos. O que a gente pode fazer para Deus? Pensa, o que você pode fazer para Deus? O que falta em Deus que você possa chegar e dizer, olha, Senhor, está faltando isso aqui no Senhor, eu tenho isso aqui, então vamos fazer uma troca? O quê? Pensa, até um pensamento também bobo, né? Nada. E por esquerda, irmãos, a coisa
pior ainda mais, porque além de nós não termos nada para oferecer a Deus, por causa do nosso pecado, nós ainda somos ainda mais devedores. Isaías vai dizer que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Não é, então, por exemplo, você fazer uma peregrinação até um certo santuário, você subir uma escadaria de joelho, ou você fazer como alguns na Idade Média, na Idade Média tinha muito isso, alguns nobres, quando tinham contato com o cristianismo, eles entendiam que eles tinham que vender tudo o que tinha, doar tudo o que tinha, para assim então tentar buscar o favor de Deus e tentar agradar mais ainda a Deus. Não, irmãos, não é isso. Por quê? Não há nada que eu e você possamos fazer. Esse é o ponto. Esse foi o brado da reforma protestante. Os reformadores entenderam isso. Estava lá o Johann Tetzel vendendo indulgências e fazendo até um poeminha, né? Uma alma do purgatório sai quando a moeda no cofre cai. E Lutero, quando vê aquilo, ele falou: não é isso. Não é isso que a palavra de Deus diz, porque não é mérito próprio. Por quê? Porque nós não temos nada de nós mesmos para dar a Deus. Somos pobres. A diferença está, irmãos, em quem reconhece isso e quem não reconhece. Aquele que não reconhece, ele segue então tentando agradar a Deus pelos seus méritos próprios. Ele segue tentando agradar a Deus e comprar Deus com as suas obras. E sabe, isso não é só no contexto do catolicismo, não. A gente vive uma fase de evangelicalismo muito pobre no nosso país, onde se tenta passar para as pessoas, então, uma ideia, mesmo no meio protestante, evangélico, muito equivocada, de que você, sei lá, tem que pagar um preço, de que você tem... Não, irmãos. É graça. É graça. O dia que os seus ouvidos foram estampados, o dia que os seus olhos foram abertos, o dia que você teve noção da sua real condição de pecado, de miséria, e você se arrependeu, você caiu aos pés de Cristo, clamando por perdão, por misericórdia, não foi porque você foi inteligente naquele ponto, foi porque o Espírito Santo foi até você e fez essa obra em você, te abriu os olhos e te mostrou todas essas coisas. A diferença é essa. Todos são miseráveis espiritualmente, todos são pobres espiritualmente. Acontece que uns não reconhecem isso, continuam tentando comprar Deus para ganhar com Deus, outros não estão nem aí para Deus, né? Dizem que creem nele, mas ele como se não existisse. A diferença entre esses e aqueles que o Espírito Santo concede, então, que tenham então uma noção, uma ciência disso. Alguns textos bíblicos para corroborar essa ideia. Isaías, capítulo 66, versículo 1 e 2. Eu quero chamar a sua atenção para a linguagem bíblica, tá? Olha a linguagem bíblica aqui. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Salmo 34, versículo 18, o salmista diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Salmo 51, versículo 17, o salmista diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás a Deus. Está vendo a linguagem? Do que agrada a Deus, então, tanto o profeta Isaías quanto o salmista mostrando, é esse coração aflito, é esse que está abatido de espírito, é esse que treme diante da palavra de Deus, é aquele que tem o seu coração então quebrantado, é aquele que reconhece que Deus não exige, que Deus não se agrada com sacrifícios, mas que aquilo que Deus está buscando então é esse coração quebrantado.
É esse coração contrito que Deus não desprezará. No Novo Testamento, nós temos uma ilustração muito boa disso. Abre a sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, tem uma passagem aqui, eu tenho certeza que vocês conhecem, mas vamos passar por ela aqui rapidinho. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Vamos ler até o versículo 14. Olha que interessante o que está acontecendo aqui. O texto bíblico diz assim: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Jesus conta: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Havia, irmãos, uma inimizade entre os judeus e os publicanos. Os publicanos, eles eram vistos como palhas da sociedade. Por quê? Quando o Império Romano domina a região de Israel ali, eles selecionam alguns judeus para que trabalhassem para o Império Romano, cobrando impostos dos judeus. Então o povo via os publicanos como traidores, né? São aqueles que são da nossa pátria, estão trabalhando para o invasor, cobrando imposto da gente que é daqui, estão cobrando imposto dos seus próprios irmãos, dos seus próprios parentes. Então eles eram vistos como palhas da sociedade. Fazer uma comparação entre um publicano, esse palha, esse inimigo, esse traidor, e um fariseu, que era alguém respeitado, que era alguém estudado, versado na lei de Deus, ali, nas coisas de Deus, tido como fiel, automaticamente o público já, quando a parábola começa, eles já imaginariam assim: o fariseu vai dar de 10-0 para o publicano, porque o fariseu é um dos nossos. É um dos nossos, é do nosso povo, o publicano é um traidor. Mas Jesus ele segue então, versículo 11. De novo 10, perdão. 2 homens foram ao templo para orar, então, um era fariseu, o outro era publicano. Aí o 11. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Isso é legal, né? É Jesus que está dizendo isso. Que o fariseu então orava de si para si mesmo. Ele não está falando para Deus, ele está falando para si mesmo. Dessa forma, olha como ele orava: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou um dízimo de tudo o que ganho. Um ponto aqui, irmãos. Acha que esse homem está falando mentira? Não. Está falando verdade. Isso aqui realmente era uma coisa que ele fazia. E realmente ele não era ladrão, ele não era injusto dentro dos parâmetros da sociedade, não era adúltero. E aí se compara como esse publicano. Então imagina. Está o fariseu e o publicano ali perto. Ele está daqui orando, talvez ele até aponta, né? Ó, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou igual a esse. Aí o versículo 13 diz assim: o publicano estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, eu sou um pecador. Então o fariseu está ali se vangloriando da sua condição de fariseu, de não ser isso, não ser aquilo. O outro que ele desprezava reconhecia a sua miséria, ao ponto de não ter coragem nem de olhar para cima. A única coisa que ele conseguia fazer era bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Agora o que espanta é a pergunta de Jesus. É a fala de Jesus, né, no versículo 14. Digo a vocês que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Exemplo claro, então, aqui, irmãos, de que é na prática esse que reconhece a sua miséria diante de Deus. Sabe, irmãos, no dia do juízo final, na consumação de todas as coisas, enfim, seja como você quiser dizer, a nomenclatura que você quiser usar, na eternidade, ninguém vai chegar lá e vai dizer assim: ufa,
bem que eu cheguei, né? Fiz tudo certinho. Graças a mim, né? Graças a mim. Puxa, suei a cabeça. Te garanto que todos nós vamos chegar de joelhos, agradecendo a Deus, reconhecendo que, Senhor, se fosse por mim. Senhor, se dependesse de mim. E aqueles momentos que a gente caiu, aqueles momentos que a gente vacinou, com certeza virão à nossa mente nesse momento só para mostrar para a gente: realmente não é por mim, é por Ele, por aquela cruz, é por aquele sacrifício, é por aquele sangue derramado, por Ele, não por nós. Por quê? Porque nós não somos nada. Ainda que a graça não seja uma graça barata, né? Não significa então que já que é por graça não é por mérito, então, poxa, vou tocar o terror, vou viver do jeito que eu quiser. Não, óbvio que não. O salvo automaticamente, ele tem uma conduta de vida diferenciada, porque não é mais escravo do pecado, o Espírito Santo conduz a vida dele, óbvio. Mas não é mérito. Ainda assim, a condução, a perseverança, cada vez que você se levanta, cada vez que você caminha da sua casa e vem para o culto, para participar do culto, cada vez que você tem diante de você ali duas possibilidades, uma de pecar e outra de não pecar, e que você escolhe não pecar, você escolhe obedecer os mandamentos do Senhor, é o Espírito Santo te conduzindo. A salvação não é simplesmente então uma questão onde o Senhor abre a porta dizendo e fala assim: agora é contigo, se vira. Não, Ele te conduz. Então, tudo isso é parte da graça de Deus. E tudo isso mostra, então, de novo, a nossa miséria. Jesus diz, então, voltando lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3, que esses pobres de espírito, eles são bem-aventurados por quê? Porque deles é o reino dos céus. E você vai perceber que o versículo 3, que é o começo das bem-aventuranças, o resultado é o reino dos céus, e o 10 também é o resultado é o reino dos céus, fechando um bloco aí. Mas o que é esse reino dos céus, né? O que é o reino dos céus? O que Jesus quer dizer? O que significa reino dos céus? Quando Jesus começa a pregar, então, arrependemos porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. O que é isso? Em primeiro lugar, irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o reino dos céus, o reino de Deus, não é uma coisa espacial, geográfica. Não é um lugar que você vai no mapa lá, você pega um mapa mundo e vai encontrar. Aqui é o reino dos céus. Não. A ideia da Bíblia, quando a Bíblia apresenta para a gente essa noção de reino dos céus, reino de Deus, ela fala da soberania e da autoridade do rei, que é Jesus. E aí aqui a gente precisa pensar nesse conceito de pelo menos duas maneiras. A primeira maneira é que o reino de Deus, o reino dos céus, se refere ao controle que Deus tem sobre todas as coisas. Deus tem controle sobre todas as coisas. Quem criou todas as coisas? Deus. Tudo pertence a Ele. Tudo está debaixo do controle dele. Hipoteticamente, se Deus piscasse o olho um segundo, isso aqui seria destruído, deixaria de existir, porque tudo está no controle de Deus. Então, tudo está debaixo da autoridade de Deus. Mas a gente tem essa autoridade de Deus sobre as coisas de forma ampla, e a gente tem a autoridade no reino de Deus, relatado na Escritura Sagrada, de uma forma específica, falando de salvação. E esse é o ponto aqui. Quando Jesus promete, então, Jesus afirma que o reino de Deus, ele pertence àqueles que são pobres de espíritos, Jesus está dizendo, então, que a salvação, na consumação de todas as coisas, como foi cantado aqui nessa noite, quando o Senhor nos chamar individualmente ou quando Ele vier coletivamente, esses que são pobres de espírito, que são então bem-aventurados, é garantido para eles que estarão no reino de Deus. Mas o mais importante, estar nesse reino, pertencer a esse reino, começa aqui. Isso é o mais legal. Porque às vezes a gente foca demais, no céu, quando chega no céu, e a gente esquece que o estar sob o governo de Deus e o cuidar de Deus começa aqui, irmãos. Na sua vida familiar, na sua vida no trabalho, na sua vida na cidade, na vizinhança. Você já pertence ao reino
você realmente é um salvo de Jesus Cristo, você realmente reconheceu os seus pecados, se arrependeu dos seus pecados, reconheceu em Jesus a sua única rota de escape, a sua única esperança de salvação, de perdão, você pertence já ao reino dos céus e você começa a experimentar as vantagens de pertencer a esse reino aqui. Como eu já falei, na condução do Espírito Santo na sua vida, na instrução do Espírito Santo, na presença de Deus na sua vida. Às vezes, por causa dos excessos aí, né, que a gente vê por aí, a gente tende a pensar que esse negócio de falar de presença de Deus é coisa só lá do movimento pentecostal, mas que nada, irmãos. Isso é Bíblia. A gente não cai para os excessos, obviamente, mas é Bíblia. O Senhor nos conduz. A boa, poderosa, gloriosa e graciosa presença de Deus nos conduz todo dia. Tem noção disso? Todo dia, aonde você estiver, a boa presença de Deus, a boa condução do Espírito Santo está com você. Isso então já é pertencer a esse reino dos céus. E obviamente há uma promessa aqui explícita, escancarada, que se você partir hoje, ou se o Senhor Jesus vier hoje, você vai então estar para sempre debaixo desse reino, debaixo desse poder de Cristo. E lá sim, na consumação de todas as coisas, numa condição onde não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor, não haverá luto, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. É isso que a gente ensina. Para a gente finalizar, eu quero tirar aqui então dois aprendizados, recapitulando algumas coisas que a gente já viu. O que a gente aprende então aqui com essa primeira bem-aventurança? Primeira coisa, irmãos, a nossa salvação depende completamente de Deus. Nós não podemos dar nada a Ele em troca. Espiritualmente falando, nós não temos nada para dar a Ele em troca. Espiritualmente falando, a nossa condição, e aqui, perdoe os termos, tá? Mas é essa a realidade bíblica. Nós somos miseráveis, nós somos desprezíveis. Nós somos devedores de uma conta infinita, de valor infinito, que nós não vamos ter condições, não temos condições de pagar nunca. A gente precisa reconhecer isso. E a gente precisa reconhecer isso, irmãos, e incluir essa verdade na nossa evangelização. Dizer apenas, Jesus te ama, as pessoas, ainda que não seja uma mentira, obviamente, porque Jesus ama, mas não vai abranger a completude da situação daquela pessoa. Aquela pessoa que você estiver falando de Jesus, ela precisa saber da real condição dela. Ela precisa saber que ela é miserável, que Deus está irado com ela, que há uma conta aberta que ela não vai conseguir pagar e que se aquilo não for resolvido pelo Senhor Jesus Cristo, ela vai passar a eternidade no inferno sendo punida por esse pecado. Nossa evangelização precisa incluir isso, apresentar para os pecadores a sua condição de pecadores. Porque é isso que a Bíblia diz. É isso que a palavra de Deus diz. Segunda coisa, a gente aprende também que, uma vez então que nós, que somos miseráveis, pobres, enfim, não temos nada para dar ao Senhor, uma vez que o Senhor Jesus se compadeceu de nós, teve misericórdia de nós, nos redimiu, nos justificou perante o Pai, imediatamente nós passamos dessa condição de ser nada para uma condição de sermos herdeiros de um reino inigualável. Isso é fascinante no Evangelho, irmãos. Porque o mesmo Evangelho que te joga no chão, que te engole, que te quebra, que te mostra a sua inutilidade espiritualmente, ele te mostra que passando por Cristo, a sua condição é transformada numa condição de herdeiro com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos,
por meio do qual clamamos, Abba Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Então veja, somos herdeiros com Cristo. Você pode olhar para a sua vida, você pode olhar para a sua situação hoje, descansar o seu coração nessa realidade, nessa certeza de que você é herdeiro com Cristo, herdeiro do reino dos céus. O último texto é Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 7, o apóstolo Paulo também diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tem noção disso, não? De que em Cristo, você agora, além de herdeiro, a Bíblia coloca não como uma mera possibilidade futura, a Bíblia coloca como uma realidade de agora, de que você está sentado em Cristo, garantido em Cristo, guardado nas mãos de Cristo. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Descanse então o seu coração nessa verdade. Você pertence a Cristo. Você é um cidadão do céu, você é um cidadão do reino de Cristo. Ele, como eu disse, que começa aqui. Você e eu, então, somos bem-aventurados. Somos plenamente felizes, plenamente satisfeitos em Deus. Porque, uma vez que reconhecemos essa nossa dura realidade e cremos em Cristo, Ele nos transportou para esse reino do seu amor, onde nós estamos agora e onde esperançosamente aguardamos aquele glorioso dia, onde isso será então pleno na glória, na eternidade junto com Ele. Amém? Feche seus olhos, com sua cabeça. Vamos orar.